pois o conhecimento de Deus também estava profetizado no Antigo Testamento. Diz que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Mas implica também uma ação estimulada pelo conhecimento ortodoxo da doutrina. Muito obrigado. Assim, meus irmãos, vale a pena nós fazermos uma pergunta. Muito obrigado. Conhecemos nós a Jesus ou sabemos apenas algumas coisas a seu respeito? Aqui está a diferença entre um conhecimento que é apenas teórico e um conhecimento que é prático. Eu gostaria que nós encontrássemos na Bíblia estas experiências que nos comprovam o que é uma coisa e outra, porque às vezes a teoria é um bocado difícil de se compreender, é melhor ver na prática. Na verdade, meus irmãos, conhecemos nós a Jesus ou sabemos apenas algumas coisas a seu respeito? Para conhecer a Jesus Cristo é necessário experimentar a sua presença. Muitas pessoas passam por nós na rua, muitas pessoas passam por nós, se calhar semanalmente no supermercado. Agora ocorreu-me, há um casal que quando eu faço as compras, nós fazíamos sempre às segundas-feiras as compras. E aquele casal passava todas as segundas-feiras por nós. Eles vivem na Granja, já tendo que eles vivem, porque depois passei por lá e vi aquele casal. Um casal aposentado, pessoas que se viam que tiveram umas profissões que lhes deram bons recursos e uma boa reforma. E nós passávamos todas as semanas por aquele casal. Até normalmente eu ia com os netitos, que eles ainda não estavam na escola, e nós começámos a conhecer-nos, nós começámos a cumprimentar-nos. Mas deixem-me fazer uma pergunta. Será que eu conhecia verdadeiramente esse casal? Conhecia-os, dizemos vulgarmente, conhecia-os de vista. Não sei os nomes deles sequer, mas conhecia aquelas pessoas. Se passar na rua, eles conhecem-me e eu conheço-os. Na verdade, meus irmãos, há diferentes graus de conhecimento. E na nossa vida espiritual também é bom que nos apercebamos dessas diferentes graduações para que possamos aprofundar o conhecimento que teremos de Deus. Conhecer o Salvador é uma experiência que se desenvolve na relação, não apenas nas leituras. A leitura é importante. Ler é uma experiência fantástica para aqueles que gostam de ler, mas não chega. É preciso ler e é preciso experimentar. Vamos ver, como dizia há instantes, um exemplo muito prático. Vou convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em São João, capítulo 4. Encontramos aí a história da mulher de Samaria, a mulher samaritana. Vamos perceber o que é que aconteceu na vida desta mulher. No capítulo 4 e no versículo 25, vamos perceber que esta mulher já conhecia algumas coisas sobre Jesus. Ela já tinha ouvido falar dele, com certeza, por este texto. O que é que diz o versículo 25? Diz assim: a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo isto. Esta mulher não era uma pessoa ignorante. Era uma pessoa que tinha alguns conhecimentos. Se chegassem junto dela e perguntassem quem é o Messias, ela não dizia: não, eu não sei, eu nunca ouvi falar disso. Não, ela sabia. Ela sabia que o Messias deveria vir e que vinha dos judeus. Só que ela sabia muitas coisas sobre o Messias, mas ele estava a falar com ela e ela não o conhecia. Não é verdade? Ela ainda não tinha percebido quem é que estava com ela, porque o seu conhecimento era um conhecimento ainda superficial. Quando nós lemos os versículos deste episódio, nós percebemos a graduação deste conhecimento. Jesus confirmou a esta mulher que ela tinha razão. No versículo seguinte, Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Aquela mulher sabia que devia vir o Messias, mas agora Jesus disse-lhe: olha, sou eu. Imaginem a cara daquela mulher. Não me diga. Nós estávamos à espera do Messias. Nós já ouvimos falar do Messias, mas ela não conhecia pessoalmente o Messias. Quando nós vemos alguns versículos, nós começamos a perceber
este aprofundamento da relação entre esta mulher e Jesus. No versículo 11, o que é que nos diz? Aliás, no versículo 9, Jesus, no versículo 9, disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? O que é que aquela mulher viu em Jesus à primeira vista? Um judeu. Como nós podemos ver uma pessoa de uma nação. Aqui ela está a ver o grupo a que ele pertence, não está a ver Jesus propriamente. Tu és um judeu. Podia dizer, tu és português. Se nós chegarmos à França ou estivermos num país estrangeiro e uma pessoa que nos diz, olha, tu és português, pode ver, mas não sabem quem nós somos, mas localiza-nos logo num grupo. Jesus era um judeu para esta mulher. Eles começam a conversar. Daqui a bocadinho ela dirige-se a Jesus de uma outra forma. O versículo 11 diz ela, disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço e a fundo. Agora ela já não diz, judeu, tu não tens com que tirar a água do poço. Não, ela usa aqui um termo que é um termo de cortesia. Já não és um judeu apenas, és um senhor, alguém que merece respeito. Senhor, eu sei que tu me estás a oferecer a água, mas tu não podes tirar essa água do poço. No versículo 15, ela diz, Senhor, dá-me dessa água. Ela já estava a ter um conhecimento de Jesus muito diferente. Não era um judeu, era alguém que tinha a água que ela não tinha. E ela estava a olhar para aquele Senhor de uma forma diferente. Mas se nós lermos o versículo 19, disse a mulher, Senhor, eu vejo que és profeta. A mulher continuava a melhorar o seu conhecimento daquele que estava diante dela, agora era um profeta. E quando nós chegamos ao versículo 29, ela diz, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Christos é a palavra grega para Messias. Aquela mulher tinha visto apenas um judeu, depois viu uma pessoa que merecia respeito, depois viu que aquela pessoa afinal devia ser um profeta e agora chegou à conclusão que aquele era o Messias. E aconteceu uma coisa, diz os versículos 28 e 29, o versículo 28, que ela deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede. O que é que aconteceu? Este conhecimento desta mulher foi gradual, ao ponto em que este conhecimento se tornou prático. Ela já não era só saber que ele era o Messias, ela foi anunciar aos outros que ele era o Messias. Aqui vemos como é interessante. Esta mulher agora via Jesus de uma forma muito diferente do que tinha visto alguns minutos atrás, quando iniciaram a sua conversa. Na verdade, meus irmãos, aquela mulher tinha graves problemas na sua vida. Mas aquela mulher tinha problemas de ordem moral, de ordem espiritual, mas agora ela conhecia o Messias por experiência própria e isto mudou tudo na sua vida. Ela tornou-se uma discípula de Cristo, apesar dos seus problemas, porque ela tinha encontrado aquele que lhe podia dar a água da vida. Na verdade, meus irmãos, conhecer a Jesus é uma experiência que promove uma dinâmica nova na vida das pessoas. Isto aconteceu na vida desta mulher. Gostava que nós víssemos mais outro encontro de uma outra mulher. Vamos para o Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9. Encontramos aí algumas experiências que nos devem fazer refletir. Diz-nos assim, versículo 20 a 22. Mais uma mulher que já tinha ouvido falar de Jesus. O que é que nos diz o versículo 20? Diz que, e eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou.
E imediatamente a mulher ficou sã. Aqui temos uma mulher que já tinha ouvido falar de Jesus. Tinha ouvido falar dos seus milagres. Aquela mulher sofria há 12 anos. E esta mulher começou a sentir no seu coração nasceu-lhe a esperança de que se tocasse em Jesus, a sua vida seria mudada. Permitam-me ler um pequeno parágrafo do livro Já Todas as Nações que ajuda a percebermos o que aconteceu naquele instante, naquele contacto entre aquela mulher e Jesus. Diz assim: ali estava a sua melhor oportunidade. Encontrava-se na presença do grande médico, mas no meio daquela confusão não lhe podia falar, nem vê-lo, a não ser de relance. Temendo perder a sua única oportunidade de cura, fez um esforço para se adiantar, dizendo para si: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Quando ele ia a passar, avançou, conseguindo tocar ao de leve na orla do seu vestido. Nesse momento, sentiu que estava curada. Concentrara-se naquele último toque toda a fé da sua vida. E no momento, a doença e a fraqueza foram substituídas pelo vigor e pela saúde. Milagre fantástico, instantâneo. Aquela mulher tinha ouvido falar de Jesus, como tínhamos dito, e ela imaginou talvez ele pudesse resolver o seu problema. Mas agora ela tinha tocado no seu vestido e sentiu de imediato que estava curada. Será que a forma como ela conhecia a Jesus era diferente antes e depois? Aquela mulher nunca mais iria esquecer aquele momento em que ela tocou o seu vestido e ficou instantaneamente curada. Agora ela tinha experimentado o poder curador do Messias. Não tinha apenas ouvido dizer que ele tinha curado muita gente. Ela agora tinha sido curada. Jesus era uma realidade na sua vida. Não sei quantos anos aquela senhora viveu depois, mas admitindo que ela tenha chegado a ser velhinha, se lhe perguntassem quem é que a curou, ela ia saber. Porque ela tinha experimentado a cura. Não tinha apenas ouvido falar de alguém que curava. Neste mesmo texto, e é curioso que está intercalado este episódio que lemos, encontra-se um outro milagre. O versículo 9, 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. E se continuarmos a ler, nos versículos 23 em diante, Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se. Aqui temos outro momento importante do ministério de Jesus. Um dos poucos em que ele deu a vida a uma criança que a tinha pedido. Jairo, os outros evangelhos dizem no nome deste homem que era o chefe da sinagoga, portanto era um judeu. Não era um judeu qualquer, era um judeu importante, um judeu muito bem relacionado, o chefe da sinagoga. Diz que chegou junto de Jesus e o que é que fez? O que é que diz o texto? Adorou. Isto mostra um conhecimento muito profundo de Jesus. Para já, porque um judeu não adorava ninguém a não ser: não terás outros deuses diante de mim. Isto era claro na mente do judeu. Portanto, este homem já aceitava que Jesus fosse Deus, porque ele adorou. Este texto mostra-nos isso claramente. Adorou. Mas era preciso muita fé para chegar junto de Jesus e dizer: olha,
a minha filha acabou de morrer. Venha à minha casa. O que é que nós fazemos quando uma pessoa acaba de morrer? Vamos chamar o homem que faz os funerais. Nós não vamos chamar um médico quando uma pessoa acabou de morrer. Morreu, não há nada a fazer. Mas aquele homem, a sua filha tinha acabado de morrer e ele tinha fé que Jesus Cristo era capaz de lhe dar de novo a vida. Ele não foi chamar, deixem-me usar uma expressão muito vulgar, o cangalheiro. Ele foi chamar o Criador. E na verdade aquele homem foi acompanhado por Jesus. A sua vida, a sua família ressuscitou. A sua família ressuscitou. A sua filha ressuscitou. Podemos imaginar a diferença que existe entre o conhecimento que este homem tinha de Jesus antes e o conhecimento que ele tinha de Jesus depois? Antes ele já reconhecia, era um homem com uma visão espiritual muito profunda. Ele reconhecia Jesus como Deus, digno de adoração. Mas agora ele conhecia Jesus como aquele que pode dar a vida. Aquele homem nunca mais se esqueceria de alguém que foi capaz de, a partir da sua filha morta, fazer de novo uma criatura viva, cheia de saúde, cheia de alegria. Esta experiência nunca mais este homem esqueceria. Na verdade, meus irmãos, ele estava diante do doador da vida. E este conhecimento é muito diferente daquele que ele tinha antes, ainda que reconhecesse que ele era Deus. Encontramos neste mesmo texto um outro e derradeiro exemplo. Vamos ler 2 versículos apenas, capítulo 9, versículo 32 e 33. Diz o versículo 32: E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demónio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Aqui temos uma experiência diferente ainda. Podíamos ver outras, porque até o capítulo tem outras, mas vamos ficar por aqui. Há bocadinho víamos que aquele chefe da sinagoga reconhecia a Jesus como Deus. Tinha uma experiência espiritual profunda, mas pôde aprofundá-la mais. Agora nós encontramos aqui um homem que nem tinha ouvido falar de Jesus, porque ele era surdo e era mudo. Este homem estava endemoniado. E sabem que uma pessoa endemoniada é impedida pelo inimigo de ir ter com Jesus. Recordo-me de um caso de uma jovem que eu acompanhei. Ela estava possessa e eu disse: vamos orar. E ela, que não era ela, dizia: não, ela não queria que orasse. O inimigo não queria que orasse. Nós abríamos a palavra de Deus e ela: não, em sofrimento. Mas este jovem, este homem, na verdade estava impedido de ir aos pés de Cristo. Mas alguém que já tinha conhecido os milagres de Jesus levou-o a Cristo. E então diz-nos que este homem recebeu a grande libertação. Ele que era mudo começou a falar. Eu tenho pena que a Bíblia não diga o que é que ele disse. Mas o que é que este homem há de dizer? Que palavras há de ter ele pronunciado de louvor, de agradecimento? Alguém que era escravo do inimigo, que agora tinha sido libertado. Na verdade, ele deve ter louvado, ele deve ter adorado a Jesus Cristo, porque ele era um escravo de Satanás e agora era um homem livre. E são. Meus irmãos, estão a ver a diferença? E é por isso que eu faço a pergunta e repito: conhece Jesus ou apenas tem ouvido falar dele? Muitas destas pessoas que falamos tinham ouvido falar de Jesus, mas ainda não tinham um conhecimento tão profundo a seu respeito. Sabem que em São Mateus, no capítulo 7,
no fim do Sermão da Montanha, Jesus tem uma parábola que as nossas crianças conhecem bem. Eu peço perdão às nossas crianças, que eu tinha um plano para elas para o início do culto, mas esqueci-me de falar com as monitoras e depois só me lembrei já em cima. Mas esta história conhecem, que é a história do tolo que construiu a casa sobre a areia. Mas o sábio onde é que construiu a casa? Digam as crianças. Sobre a rocha. E qual é a diferença entre um tolo e um sábio? Vamos encontrar neste texto. Diz assim o versículo 22, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui temos a diferença entre ouvir e praticar. Aquele que ouve e não pratica é louco. Só aquele que ouve e pratica. Não chega a um conhecimento teórico. Tem que haver um conhecimento prático. Meus irmãos, muitos já ouviram falar de Jesus, mas continuam na sua vida de pecado como a samaritana. Muitos têm ouvido falar de Jesus, mas continuam abatidos pela doença e pelo sofrimento, como aquela mulher que ainda não tinha recebido a cura. Muitos conhecem a Jesus, mas ainda não experimentaram todo o seu poder. Jairo tinha conhecimento de Jesus, que ele era Deus, mas não tinha ainda experimentado que ele era capaz de dar a vida de novo à sua filha. Muitos já ouviram falar de Jesus, mas continuam sob o domínio de Satanás. E aquele homem precisava de ser libertado. Não chega a ouvir. É necessário permitir um encontro mais profundo com Deus. Há um texto também maravilhoso do João. João é o grande revelador de Jesus e da sua missão. Ele diz, os irmãos sabem de cor, em São João 17,3. E a vida eterna é esta, consiste em quê? Em que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É aqui que está a essência da vida eterna. É neste conhecimento intelectual, espiritual, mas sobretudo um conhecimento por experiência própria, um conhecimento prático. Na verdade, há uma pequena parte que nós temos sempre que fazer. A mulher samaritana teve de aceitar falar com um judeu. Se ela à partida o rejeitasse por ser judeu, não ia conhecer o Messias. Há uma parte que nós temos que fazer. A samaritana teve que aceitar falar com o judeu. A mulher doente teve de reunir todas as suas forças para conseguir tocar em Jesus. Jairo teve de confiar que Jesus tinha poder para dar a vida à sua filha. O endemoniado mudo teve que ter alguém, ou aceitar que alguém o levasse a Jesus. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos desta experiência, mas a nossa parte é às vezes uma coisa muito pequena. Jesus dizia uma coisa que, aliás, esta manhã falávamos nisto. O jovem Henrique, que ele disse, quantas coisas é que faltavam? Era muita coisa? Uma coisa. E às vezes é uma pequena coisa na nossa vida que não nos permite conhecer a Deus profundamente. Aceite encontrar-se com Jesus. Aceite experimentar a doce paz da sua presença. Mesmo nos momentos mais difíceis, estas pessoas foi em momentos dramáticos, muito dramáticos, que conheceram a Jesus. Nenhum de nós quer aflições na vida. Nenhum de nós quer estar doente. Nenhum de nós quer parar a um hospital. Mas às vezes é nestes momentos em que nós paramos para pensar. Às vezes é nestes momentos difíceis que nós temos tempo para experimentar o poder de Deus. Há um texto com que eu vou concluir esta manhã, que os irmãos conhecem muito bem. É um texto que é dirigido à igreja de Laodiceia e que diz o seguinte, eu vou usar uma versão que não é a que nós usamos vulgarmente, que é Apocalipse 3:20, diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e tomaremos juntos uma refeição em íntima companhia. Estão a ver a diferença? Na verdade, nós podemos ouvir. Se abrirmos, cá está a nossa parte, o Senhor quer entrar. A nossa
a nossa versão diz: cearei com ele e ele comigo. A ceia normalmente é uma refeição íntima. Mas esta tradução, esta versão, mostra-nos bem qual é a dimensão de conhecimento que o Senhor quer que nós tenhamos. Permitam-me que leia uma vez mais. Se abrir a porta, entrarei e tomaremos juntos uma refeição em íntima companhia. Meus irmãos, o nosso conhecimento com Deus tem que ser cada vez mais íntimo. O Senhor espera que os crentes do tempo do fim, da última igreja, da igreja de Laodiceia, da igreja que vive num contexto cultural muito complicado, muito difícil, muito antagónico, mas que tenham tempo para parar e para tomar uma refeição íntima com Jesus. Que este encontro íntimo com Jesus nos ajude a conhecê-lo cada dia mais profundamente. Meus irmãos, é isto que faz a diferença na nossa salvação. É se nós temos esta intimidade com Cristo, com a sua palavra, com a sua vontade, ou se andamos a construir na areia. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos experimentar, conhecer. É o desafio que deixa a cada um de vós e a mim próprio esta manhã. Amém. Para terminarmos o culto esta manhã, vamos cantar o hino número 183, 183.
Querido Deus, amoroso Senhor, estamos inclinados uma vez mais diante da Tua face para Te agradecer a Tua palavra. Para Te agradecer, Senhor, a revelação em Jesus Cristo para cada um de nós. E vimos-te suplicar que Tu nos ajudes a conhecer melhor a Jesus. Que nós possamos experimentar a Sua presença nos nossos corações. Que nós possamos experimentar nos nossos corações a paz que excede todo o entendimento. Que nós possamos, Senhor, aprender a conhecer-te, a dimensão do Teu amor, a dimensão da Tua graça, para que possamos viver serenamente aos Teus pés. Perdoa-nos, transforma-nos e ajuda-nos a viver em reverência diante de Ti. Nós te rogamos em Jesus. Amém.